Desejando já uma boa noite e agradecendo pelo fato de estar conosco nesse momento, doutor Anastácio. É um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Isabela. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder falar um pouco sobre o câncer de mama, que é uma doença que eu me dedico há mais de 20 anos, e falar sobre ela nesse período tão singular que nós estamos vivendo. Né? Há uma campanha, inclusive, da Sociedade Brasileira de Mastologia, O Câncer Não Espera. Foi esse, inclusive, o tema que nós abordamos na arte para divulgar a nossa entrevista. E eu gostaria que o senhor fizesse a primeira consideração dizendo de relatos da Covid-19 com o câncer de mama. Se as pessoas que têm câncer de mama estão no chamado grupo de risco nesse momento. A Sociedade de Mastologia, Isabela, ela acabou se engajando nessa campanha por um motivo muito simples. Existem estatísticas de que houve uma diminuição de 60% a 70% das cirurgias de câncer de mama no Brasil neste ano, comparado com o ano passado. Então, o que acontece? O câncer, ele tem a sua evolução natural, ele tem o seu tempo de crescimento. E quando as pessoas elas acabam não fazendo o seu exame, não procurando o médico de uma maneira, num tempo correto, o câncer ele vai crescendo. E quanto mais ele cresce, mais dificultoso é o tratamento e menores as chances de cura de uma paciente. Por isso nós estamos engajados nesse movimento para fazer com que a paciente venha ao consultório, ao ambulatório, que ela faça a tomografia e que ela continue a sua pesquisa e o seu tratamento do câncer. Aliás, temos visto levantamentos e na semana passada a informação que acabou chocando muitas pessoas é de que as mortes em casa aumentaram, muito por conta de pacientes que têm câncer, aí os vários tipos de câncer, que acabaram interrompendo o seu tratamento. A pergunta é a seguinte: confere esse levantamento com o que a Sociedade Brasileira de Mastologia, por exemplo, tem verificado em seu consultório. Foi possível perceber a ausência de pacientes? Na verdade, Isabela, nos últimos 15 dias, eu tenho notado uma complicação, um efeito colateral dessa pandemia. Nos últimos 15 dias, eu me deparei com pacientes que tiveram um atraso no diagnóstico de 4 a 6 meses. E você imagina aquela pessoa no início do ano que vai fazer seu exame, que passa no ginecologista, e aí ele é encaminhado ao mastologista, e por conta de toda essa situação que nós estamos vivendo, a paciente, a mulher, ela acaba deixando um pouquinho para lá. E quando ela nos procura hoje, eu tenho visto tumores que de início tinham 1 centímetro, 2, e eu já tenho visto com 4, 5 centímetros. Isso piora o tipo de tratamento e isso diminui as chances de cura dessa paciente. Mas o senhor entende que isso esteja ocorrendo das pessoas que precisam de tratamento, especialmente aquele tratamento inicial, por conta do medo, da falta de informação? Quais os fatos que o senhor acredita que estejam relacionados a isso? Eu acredito que o medo, Isabela, seja o grande vilão da história. Né? As pessoas, elas têm, com toda essa informação que tem vindo, as verdadeiras e pior ainda, as informações falsas, faz com que a pessoa fique em casa e ela evite procurar um médico. Ela evite fazer uma mamografia, ela evite fazer um ultrassom. E com isso ela vai retardando o seu diagnóstico. Nós vimos muito isso com os hospitais que tratavam de doenças do coração, uma diminuição nas internações de infarto, mas um aumento das taxas de morte domiciliar. E agora nós estamos vendo isso no câncer de mama. Já temos estudos ingleses e americanos mostrando uma elevação na taxa de mortalidade para daqui 12 meses para as mulheres que atrasaram o seu diagnóstico e o seu tratamento de câncer. Então, é uma realidade que nós estamos vivenciando e iremos passar nos próximos meses. Doutora Anastácio, eu quero dividir em 2 frentes essa questão para a gente partir para outros assuntos também relacionados ao câncer de mama e à Covid-19. Primeiro, o exame de rotina, ele pode esperar? Olha, Isabela, isso é uma grande discussão mesmo na área médica, né?
se você pode postergar ou não os seus exames. No início da pandemia, quando todos estavam aprendendo e convivendo com essas novas informações, nós orientávamos que a pessoa esperasse um mês, 15 dias para fazer seus exames. Hoje, sabendo que essa situação irá se postergar, nós acreditamos que ela vá daqui 4, 6 meses, até o ano que vem. Nós sabemos que o ideal não é esperar para fazer seus exames, né? À medida que você vai postergando o diagnóstico de doença, você vai dificultando o seu tratamento. Então, nós orientamos que as pessoas continuem fazendo seus exames de rotina. Bom, e aquelas pessoas que já têm o câncer de mama e estão em tratamento? Existe um tempo em que isso possa se agravar e até levar ao óbito essas pessoas, uma complicação muito mais grave? Ou isso varia de caso para caso? Na verdade, Isabela, a questão do tratamento do câncer, e falando sobre câncer de mama, o reflexo ele não é imediato. Não é que a pessoa ela demorou 2 meses para tratar, que ela vai a óbito nos próximos meses. Não. A gente sabe que a expectativa de vida dessa pessoa vai diminuir. Então, quando nós retardamos em 2, 3 meses o início de um tratamento, nós sabemos que a eficácia do tratamento, que seja cirurgia, quimioterapia, terapia, ela vai diminuindo. Tanto é que nós temos uma lei brasileira que foi assinada em 2013, que diz que a mulher ela tem o direito de ser tratada do câncer de mama em até 60 dias. E nós sabemos que esse prazo é porque dentro de 60 dias o tumor vai aumentando cada vez mais. Mas há relatos, eu acabei falando muito rapidamente no início desse nosso bate-papo, de que esse prazo de 60 dias não tem sido respeitado, lamentavelmente, né? E gente tem, inclusive, acelerado o seu quadro e até tendo risco de vida por conta disso. Mas quais são os cuidados que as pessoas que já desenvolveram o câncer de mama precisam ter neste exato momento? Ele difere dos cuidados de que pessoas aparentemente saudáveis devem ter? Não, os cuidados, eles se mantêm. Nós sabemos hoje que as pacientes oncológicas, aquelas pacientes portadoras de câncer, elas são consideradas pacientes de risco para o COVID. Mas, em relação ao câncer de mama, as pacientes de risco são aquelas pacientes que estão em tratamento do câncer. São aquelas pacientes que estão fazendo quimioterapia, que estão fazendo radioterapia. No momento em que ela descobre o câncer, ela não tem uma diminuição da sua imunidade que possa piorar o quadro da COVID. A partir do momento em que ela já terminou o seu tratamento, ela também não é uma paciente de risco. Então, aquelas de risco são aquelas que estão em tratamento. Agora, doutor Anastácio, a não ser que eu esteja enganado, e o senhor pode apresentar essa informação com maior firmeza, todos os hospitais estão tratando ao mesmo tempo Covid-19, coronavírus e outras doenças. Alguns até doenças que não são tão graves, enfim, acabaram suspendendo as cirurgias, as chamadas eletivas, né? Agora, quais os riscos que esse tratamento de todas as doenças no mesmo ambiente do coronavírus pode atribuir? E de que forma a pessoa poderia se resguardar? Ou não há? O ambiente hospitalar é o ambiente hospitalar. No início, Sabela, nós tínhamos a impressão, né, aquela ideia de que poderíamos ter os chamados hospitais COVID-free, aqueles hospitais que tratariam somente de determinadas doenças, como câncer, como doenças do coração, e hospitais que não teriam pacientes com COVID, por exemplo, internadas. Mas isso é uma utopia, porque é impossível você ter um ambiente que seja imune ao COVID. Na área da saúde, aqui no Brasil, principalmente, nós temos uma migração muito grande dos profissionais. Então, você pega uma cidade como São Paulo, que é uma cidade da América Latina, e a pessoa, o enfermeiro, ele trabalha no hospital X de manhã, à tarde ele está no hospital Y. O médico está no hospital X, Y, Z durante o dia. Então, a circulação dos profissionais de saúde já torna o hospital um ambiente mais propício à infecção e à disseminação da doença. Em contrapartida, existia um medo muito grande de que as pacientes internadas poderiam vir a adquirir o COVID
e piorarem o seu pós-operatório ou virem até a falecer em decorrência de problemas respiratórios. Mas, só para você ter um exemplo, eu e mais 4 colegas da Unicamp, da Santa Casa, da Unicamp, Santa Casa e um outro hospital de São Paulo, nós fizemos um levantamento de 400 pacientes internadas para câncer de mama durante esse período agora da Covid, e nós não encontramos nenhuma paciente que se contaminou durante o hospital, durante a internação hospitalar, e nenhuma que teve complicação respiratória, né? Então, nós temos a segurança, sim, de tratar as pacientes, mesmo naqueles hospitais que têm pacientes com Covid internado. Como é que ficam as sessões de quimioterapia, radioterapia que são necessárias? Como é que vocês estão lidando com isso nesse momento? Os serviços de oncologia, eles continuam mantendo o seu tratamento, né? Como é o tema da sociedade, o câncer não espera. Então, as pacientes oncológicas, elas estão mantendo a quimioterapia, estão mantendo a radioterapia, com todos os cuidados necessários, com relação à máscara, com relação ao distanciamento das pacientes, com relação à higienização, tanto das pacientes quanto dos profissionais da área de saúde, evitando a participação de acompanhantes durante o tratamento para diminuir a chance de contaminação também. Mas o tratamento ele deve ser mantido. Em que caso, doutor, a cirurgia continua sendo recomendada nesse período de pandemia? Ou elas, por si só, devem ser suspensas para retirar aquele paciente de câncer de mama do ambiente hospitalar? Como é que vocês também trabalham com essa situação, que evidentemente pode acontecer? Na verdade, Isabela, nós temos no Brasil 2 realidades. Então, nós temos a realidade SUS e nós temos a realidade dos hospitais de convênio e hospitais particulares. No SUS, nós temos encontrado um pouco mais de dificuldade na manutenção das cirurgias. Por quê? Porque os hospitais eles acabam direcionando as vagas de internação, os materiais de utilização dentro de um centro cirúrgico, dentro dos equipamentos de proteção individual, para os pacientes com Covid. E aí você tem uma diminuição das internações, até mesmo as internações oncológicas. Nos hospitais de convênio, hospitais particulares, nós ainda não tivemos esta dificuldade de internação e de manutenção dos procedimentos cirúrgicos. Mas já é sabido de 30 dias para cá, da diminuição, por exemplo, das medicações utilizadas numa anestesia geral. E isso já tem, nós sabemos que a região norte já está sofrendo mais, a região centro-oeste também, e na região sudeste nós temos relatos de hospitais que cancelaram cirurgias mesmo oncológicas por falta de medicação. Bom, isso acaba impactando, evidentemente, nesse procedimento, né? Não tem como fazer. Com certeza, né? E aí vem a escolha de Sofia, né? Qual paciente pode ser operado e qual aquele que pode aguardar um pouco mais, né? Obviamente, a cirurgia oncológica, ela entra junto com a cirurgia cardíaca, com uma cirurgia de urgência, num planejamento hospitalar, como cirurgias que não podem ser evitadas, né? Mas nós esperamos que essa situação da falta, por exemplo, de medicamentos não se agrave. Nós estamos no mês de julho, mas antes eu quero identificar, para quem está chegando agora, ou verá posteriormente esse vídeo que ficará à disposição, não só aqui no Facebook, mas no YouTube e Instagram, eu estou conversando com o doutor Anastácio Berretini, que é mastologista. Doutor Anastácio, nós estamos no mês de julho e as projeções mais otimistas dão conta de que uma vacina, aquilo que pode, evidentemente, erradicar essa Covid-19, vai ficar à disposição da população mundial, de repente daqui a um ano, né? E aí os países, inclusive, discutem quais são as pessoas, né? Os grupos que vão ter acesso primeiramente a ela. Ou seja, há um longo caminho pela frente. O que é que a Sociedade Brasileira de Mastologia pode fazer para minimizar os prejuízos que os pacientes de câncer de mama, e nós estamos falando especificamente do câncer de mama, podem vir a ter mais para frente? Campanhas, a proximidade dos seus médicos, o que é que vocês estão trabalhando, porque me parece que temos um longo caminho ainda pela frente. Na sociedade nós temos
enfatizado a campanha de conscientização, né, Isabela? Para que as pessoas, elas continuem procurando os hospitais, os postos de saúde, para que elas continuem fazendo os seus exames e que os hospitais, o sistema público de saúde mantenha o tratamento dessas pacientes. A gente sabe que a única solução para essa situação que nós estamos vivendo é a vacina, né, Isabela? Mas existe um questionamento muito grande a respeito dela, né? A semana passada, num programa de rádio, eu escutei dois responsáveis por 2 grandes laboratórios. Um dizia que o laboratório dele, no mínimo, iria aguardar 2 anos para poder comercializar uma vacina, e o outro já dizia que, na melhor hipótese, no início do ano que vem. Então, mesmo dentre os responsáveis pelo desenvolvimento de vacina, existe esse questionamento. Ninguém consegue definir ao certo quando que ela vai ser efetiva e vai ser distribuída, né? Então, nós temos que conscientizar a população para que ela continue se tratando. Não existe só Covid, existe câncer, existe infarto, existem problemas intestinais, existem problemas neurológicos, né? E eles não esperam. E os leitos são os mesmos para todos esses pacientes, né, doutor Anastácio? Com certeza. Não tem garantia alguma, né? Não existe. Como eu disse para você, existia aquela utopia no início de que teríamos hospitais Covid-free, livres de Covid. Mas hoje nós sabemos que todo mundo que sai da sua casa é um potencial contaminador de Covid. Há bons exemplos dos países que já, em tese, superaram a fase mais grave, né, o chamado pico, que nós podemos inserir aqui na realidade brasileira? Sim, eu sempre digo para as pessoas do meu convívio que nós devemos aprender com quem já errou e com quem já acertou, né, Isabela? Então, nós devemos aprender com a Itália, com a Espanha, nós devemos aprender com os Estados Unidos e adaptar, né, a nossa realidade o que eles já fizeram. E o que a gente vê, o que a gente escuta, o que a gente tem de relatos dos outros países, é que a situação era até pior do que a nossa. Por exemplo, a Itália, que foi o epicentro do início da pandemia, os hospitais chegaram a realizar 0 cirurgia durante 1 mês. Por quê? Porque, pela falta de vagas de UTI, os leitos do centro cirúrgico, eles eram utilizados para pacientes com Covid. No Brasil, nós não vivenciamos isso, né? Nós tivemos, graças a Deus, graças à nossa situação, nós não tivemos relatos de centros cirúrgicos sendo utilizados como UTI. Então, nós devemos aprender com o que eles passaram, né? Da mesma maneira, a utilização de medicações, né? Nós não devemos politizar a conduta médica. Se o médico acha que determinado medicamento deve ser utilizado, é uma questão dele e do paciente, né? Ele não deve politizar se ele deve ou não utilizar essa medicação. Há algum estudo, doutor Anastácio, de que pacientes que fazem o tratamento rigoroso contra o câncer de mama, eles tenham uma suposta imunidade superior a outros? Ou isso não apareceu até agora? Não, isso não apareceu. Existia essa ideia de que porque a paciente ela havia recebido inúmeras medicações, medicações que são chamados moduladores de imunidade, elas poderiam ter uma imunidade maior do que a população em geral. Mas isso não é o que nós temos visto. Doutor Anastácio, um dos grandes defeitos de nós comunicadores é muitas vezes achar que as pessoas, e todas as pessoas, as classes, têm informação, né? E principalmente por um tema como esse, que é o câncer de mama. Eu gostaria de fazer um outro papel aqui, de prestar um pouco de serviço para as pessoas, porque é só quando isso bate à nossa porta que as pessoas vão e se interessam mais pelo assunto. Apesar desse assunto, de alguma forma, ter impactado as pessoas, ou um vizinho, ou um familiar, pode ter tido até hoje. Vamos lá, até que ponto o autoexame ele pode indicar alguma anomalia? O autoexame ele é uma prática que nós, médicos, temos desaconselhado há pelo menos uns 10 anos. Por quê? Naquela época em que se orientava, existiam campanhas na televisão, jornal, revista, sobre orientações de se examinar uma vez ao mês,
o que aconteceu, Sabela? Existia uma grande taxa no que nós chamávamos de falso positivo. Aquela mulher que se palpava e achava que tinha um câncer. E existiam altas taxas também de falso negativo. Aquela mulher que se palpava, não achava nada, e por conta disso ela não ia procurar um médico para fazer seu exame de rotina. Hoje, o que nós chamamos é de autoconhecimento, né? Então, a mulher deve se conhecer, se olhar no espelho, saber da coloração da pele, saber da posição do mamilo, se existe alguma retração, se existe algum abaulamento na mama dela, né? Mas autoexame em si, nós evitamos de recomendar. E no atendimento com o médico de preferência, qual o equipamento que pode confirmar que exista o câncer de mama, um diagnóstico como esse? O diagnóstico, ele é feito exclusivamente através de uma biópsia. A biópsia é a retirada de material deste nódulo, dessa alteração mamária que a mulher apresenta. Nós temos a orientação da realização, por exemplo, da mamografia, que é um exame radiológico. Esse exame é feito a partir dos 40 anos, e a única coisa que ele faz ele nos dá uma indicação de uma possibilidade de uma malignidade, ou de uma benignidade, ou de que não existe nada naquela mama. Mas a confirmação é sempre através de uma biópsia. E até que ponto isso pode ser hereditário? Hoje, nós sabemos que apenas 5% dos cânceres de mama no mundo, né, inclusive o Brasil se encontra nessas estatísticas, somente 5% dos cânceres eles são considerados hereditários, aquele que passa de mãe e pai para a filha. 95% dos casos de câncer, eles são considerados esporádicos. Nós não identificamos um fator causal, um único fator que levou ao desenvolvimento do câncer. Veja quem nos assiste, né, que quantos entendimentos antigamente eram passados, né, de geração para geração, justamente nesse autoexame, o quanto ele poderia detectar ou não a existência do câncer de mama, ou qualquer anomalia, essa questão da hereditariedade também. Há alguma faixa de idade que ele é mais presente na mulher? O principal fator de risco para uma pessoa vir a ter o câncer é a idade. Então, nós sabemos que, a partir dos 60 anos, a curva de incidência, ela aumenta muito, né? Então, acima de 60 anos é a maior chance dela vir a desenvolver o câncer de mama. Mas, a partir dos 40 é que nós já iniciamos a pesquisa do câncer de mama, que é quando a paciente ela já deve iniciar a realização da sua mamografia. E, atualmente, com todo o conhecimento, medicamentos que vocês dispõem, é possível dizer que um número muito pequeno de pacientes vá a óbito? Isso é o nosso grande problema, né, Sabela? Dados, por exemplo, da Europa e dos Estados Unidos, mostram que um câncer diagnosticado inicialmente, de cada 100 mulheres, 99 estarão vivas em 5 anos. Então, se você diagnosticar inicialmente, apenas uma mulher vai falecer por câncer em 5 anos em cada 100 mulheres. Infelizmente, no Brasil, não é isso que acontece. Apesar de nós termos, por exemplo, no SUS, um índice de investimento econômico cada ano maior para tratamento do câncer, nós vemos que a nossa mortalidade ela aumenta. E por um simples fator, o atraso no início do tratamento, né? Enquanto lá fora a paciente ela acaba se tratando em até 30 dias, aqui, por exemplo, nós temos determinadas regiões com atraso de 6 a 9 meses para início do tratamento. E aí, por mais que você faça, a eficiência do tratamento não vai ser a mesma. Então, nós não estamos falando exclusivamente da demora na procura do médico, no diagnóstico, mas sim, posteriormente, da autorização para o início do tratamento. Basicamente isso. Basicamente isso. Nós temos 2 mundos aqui no Brasil. Nós temos o mundo de uma pessoa que tem um convênio, que corresponde a 35% da população brasileira, e nós temos o universo SUS, que corresponde a 65% dos brasileiros, né? E nós sabemos que no universo SUS, nós temos uma demora acentuada para início do tratamento. Mesmo na nossa região, que nós estamos a poucos quilômetros de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, nós temos pacientes que chegam a esperar 1 ano para início do tratamento, Isabela. E
por mais que o serviço, que o médico, que existam medicamentos modernos, esse atraso, ele acaba diminuindo, então, a eficiência do tratamento. Bom, prevenção. Há alguma forma de prevenir? Não existe uma prevenção do câncer, né? Nós sabemos que o estilo de vida e que nós temos embasado também uma campanha para melhora do estilo de vida, ela ajuda a diminuir o risco, né? Então, uma paciente que evita a utilização de hormônio, uma paciente que se alimenta adequadamente, que pratica atividade física, que tenha as suas 8 horas de sono ao dia, que evite o estresse, ela já tem uma proteção individual para o câncer. Mesmo aquelas mulheres que, por exemplo, Sabela, retiram a mama, como nós temos a história da Angelina Jolie, aquela artista que acabou retirando as 2 mamas, nós sabemos que ela não vai prevenir o câncer, ela vai diminuir o seu risco, né? Então, infelizmente, nós não temos como prevenir, nós temos como diminuir o risco de uma mulher. Doutora Anastácio, quando o senhor observou a escolha dessa atriz, que os holofotes ficam sobre ela, com a decisão, qual a sua interpretação naquele momento? Porque não deixou de ser um aceno, né, para milhares ou milhões de pessoas que tiveram ou possam, inclusive, ter, para fazer alguma coisa tão radical. Havia essa necessidade? Os americanos até chamam de síndrome de Angelina Jolie. Por quê? Porque ela fez para a população mundial mais que qualquer estudo médico, qualquer estudo científico, porque ela trouxe à luz a discussão sobre o câncer de mama, e ela trouxe à luz a discussão sobre a prevenção e a diminuição do risco, né? Ela faz parte desse universo de 5% das pacientes que tem esse risco aumentado, e hoje é possível, Sabela, através de exames de sangue, determinar se a mulher ela tem uma mutação genética e se, através dessa mutação, ela tem uma chance de desenvolver um câncer futuramente. E aí sim nós podemos, então, optar, se for o desejo dessa mulher, a realização da retirada das mamas, que não vai prevenir, mas vai diminuir em 95% a chance dela vir a ter um câncer. Por falar em retirada das mamas, e isso talvez fosse muito comum há décadas, né? Isso pode ser evitado atualmente? E tem alguma relação, por exemplo, com a procura o mais rápido possível por tratamento? Como é? Porque tem a questão emocional e psicológica, né? A mama é um componente do corpo belíssimo de toda mulher. O que é que o senhor pode nos falar em relação a isso? A história do tratamento do câncer, Sabela, ela vem lá mais ou menos há 130 anos, e que no início, quando o médico não tinha disposição nenhum exame, por exemplo, como a mamografia, um ultrassom, e não existia quimioterapia, o único tratamento que existia era a amputação da mama. Era a chamada mastectomia, a retirada dela. A partir da década de 70, nós aprendemos que você não precisa retirar a mama inteira da mulher. Se você retirar apenas o tumor e preservar a mama, em termos de cura, isso é igual, é semelhante. Então, nós não precisamos ser agressivos, né? Tanto é que os nossos índices de mastectomia, de retirada de mama, eles vêm diminuindo ano a ano. Mas, para isso, é preciso com que a mulher faça um diagnóstico precoce. É preciso com que ela descubra tumores iniciais e, assim, ela evita a amputação da mama. Nós temos muitas pessoas participando nesta reta final da nossa entrevista, um bate-papo bastante objetivo com o doutor Anastácio. Eu quero agradecer a Rita Vale, que é a presidente da ABCC de Bragança Paulista, a Fabiana Poli, que está com a gente, a Simone Villa-Lobo, a Graziela Gianni, a Elda Noemi, quem mais passou por aqui? A Isabela Cristina. E tem uma pergunta aqui da Michele Martins, doutor Anastácio. Falta de vitamina D está relacionada com o maior risco de ter câncer de mama? Há relação? Na verdade, nós temos a vitamina D hoje em dia, ela foi extremamente estudada. Então, existiram alguns trabalhos que mostraram que mulheres que tinham baixa vitamina D, elas, após o tratamento do câncer, a chance de cura dela era menor relacionada àquelas que tinham altas taxas de vitamina D. Mas são trabalhos que existem dúvidas com relação como eu posso dizer para você, a
o aspecto científico da realização dele. Escolha de pacientes, evidências. Escolha de pacientes, diferentes países. Então, existem relatos, mas não é uma evidência clínica, né? É a mesma coisa, fazendo um gancho aí para o Covid, né? Existia um hospital lá em Torino, na Itália, em que eles mostraram que baixa vitamina D poderia ser pior para o paciente que era contaminado por Covid. Mas isso não foi reproduzido em outros países, né? Então, existem relatos, mas não evidências. Nos últimos anos, talvez 10 ou 20 anos, qual teria sido a descoberta que lhe chamou mais atenção em relação ao tema câncer de mama? Porque, como eu já disse aqui, nós tratamos, muita coisa era falada, mitos, de repente, em função dessa doença. O que é que a literatura traz que o senhor pode chamar atenção, chamou-lhe atenção, e o senhor pode contribuir, compartilhar com a gente? Eu acho que o marco muito grande que a gente pode dizer de 2000 para cá foi a individualização do tratamento, né? A partir de 2000, nós conseguimos identificar que o câncer de mama não é uma doença única. Existem inúmeros subtipos de doença. Então, quando nós individualizamos esta paciente, nós sabemos a característica desse câncer, nós podemos fazer um tratamento mais direcionado a ela, com menos efeitos colaterais e com um melhor resultado a longo prazo. Então, conseguir entender que o câncer de mama é um grupo de doenças, possibilita, então, um tratamento mais adequado. Doutor Anastácio, eu gostaria de deixar à disposição aqui esses minutos finais, se o senhor quiser fazer algum tipo de consideração, ou mesmo de recomendação para as pessoas que nos assistem, aquelas que estão em tratamento, e aquelas mulheres que não têm o hábito de fazer o teste, de procurar o seu médico de confiança, de preferência. Por favor, fique à vontade. Eu peço, né, encarecidamente para as pessoas que elas continuem se tratando, continuem levando uma vida saudável, né, e continuem fazendo os seus exames. Nós temos toda essa preocupação a respeito dessa epidemia que nós estamos vivendo, mas nós não podemos esquecer das outras doenças. Nós nos preocupamos com o Covid, mas nós não estaremos imunes aos problemas de coração, aos cânceres, na minha área, ao câncer de mama, e nem às outras doenças, né? Então, que ela tenha confiança no médico, que ela tenha os seus cuidados pessoais, que ela utilize máscara, que ela utilize o álcool gel, que ela lave a sua mão, mas que ela vá fazer os seus exames de rotina. O meu exame, ele vence agora em agosto, eu vou lá em agosto e vou fazer o meu exame para saber se eu estou bem e se eu não tenho nenhuma alteração na minha mão. Doutor Anastácio, muito obrigado pelo bate-papo, foi muito bom reencontrá-lo depois de muitos anos, né? Fizemos muitas entrevistas anteriormente, e é uma forma de prestar serviço para as pessoas que estão nos assistindo. Eu acabo de receber aqui mais uma triste informação, né, de que nas últimas 24 horas houve o registro de mais 1.199 mortes aqui no Brasil, e tem muita gente preocupada, porque o Brasil ainda não atingiu o pico, mas há uma estabilidade elevada no número de mortes, o que não teria ocorrido em outros países que já superaram essa triste realidade. Obrigado e boa sequência aí de ano. Muito obrigado, Isabela. Agradeço o seu convite. É um prazer conversar sobre assuntos relacionados à saúde. Espero ter contribuído aí e alertado um pouco mais a nossa população. Até logo. Boa noite, viu? Boa noite, Isabela. Obrigado. Obrigado, doutor Anastácio Berretini, que foi o meu convidado, o seu convidado, né? Porque nós dividimos aqui esse bate-papo. Obrigado pela audiência. A gente vai continuar trazendo, convidando pessoas que tenham alguma coisa, conteúdo para dividir, especialmente neste momento de pandemia. Se você tem sugestões de temas, de pessoas, é só mandar aqui pelas nossas redes sociais. Lembro, mais uma vez, que esse vídeo permanecerá à disposição não só no Facebook, no Instagram e também no YouTube dentro de instantes. Muito obrigado, cuidem-se, principalmente vocês mulheres e os homens que porventura estejam assistindo também com suas esposas, suas namoradas, suas filhas, possam também exercer esse papel aí de acompanhantes, né? Porque muitas mulheres reclamam, se queixam que às vezes estão sozinhas, solitárias em momentos de
intranquilidade, de insegurança e nos tratamentos. Muito obrigado mais uma vez você que participou e até uma próxima oportunidade. Boa noite a todos.